Quando largar um livro sem culpa? Pessoal, tava dando uma organizada aqui na coleção, tinha pego esse livro aqui do Tolkien, que é uma biografia que ela é muito boa, tá aqui na minha lista faz tempo e eu ainda não consegui parar para lê-la, mas cara, com certeza tá no meu top, na minha lista aqui para eu ler nas próximas leituras. Mas pessoal, quando a gente fala sobre abandonar uma leitura, já conversei aqui com vocês isso outras vezes, né? E é muito importante a gente sempre deixar claro que a leitura aqui no Brasil, na escola principalmente, né? A gente é ensinado de uma forma que eu considero uma forma errada sobre ler, tá? Então a gente aprende a ler com livros que não são memoráveis, né? Então o que eu quero dizer com isso? Quando eu aprendi a ler, por exemplo, eu não aprendi lendo os primeiros livros clássicos, né? Aprendendo a ler, por exemplo, uma história de Alice no País das Maravilhas, que é um grande clássico. Ah, Ninja, mas será que não é muito pesado para uma criança? Cara, não sei até que ponto, porque o Tolkien escreveu O Hobbit para os filhos dele que eram crianças, né? Então, assim, será que nós não somos muito subestimados? Né? Uma criança ele tem que ler um livro então de 3 páginas com uma frase em cada página. Será que a gente não subestima demais as crianças e a gente forma adultos disfuncionais que não sabem ler e interpretar? Enfim, eu entendo que uma criança que ainda está aprendendo as sílabas, as vogais, você dá um livro desse tamanho para ela ler não é legal, mas poxa vida, será que a gente não subestima demais? Uma criança um pouco mais crescida, ela já pode pegar umas Crônicas de Nárnia para ler, o Hobbit, mas não, a gente insiste em dar livrinhos e subestimar aquela criança, né? Enfim, é uma opinião minha, também quem sou eu para cagar regra aqui, né? Desculpa a palavra aí, mas enfim. Agora, sobre quando a gente cresce, né, que a gente está na escola, a gente acaba lendo livros que a gente tem que confessar que a maioria das pessoas acaba não tendo interesse, né? A gente não desmerece, né, de nenhuma forma, por exemplo, Machado de Assis e outros autores que as escolas passam, né? Só que eu acho que aquele não é o momento de você ler um Machado de Assis. Uma criança, né? Uma criança não, né? Já é um adolescente. Um adolescente de 16, 17 anos, cara, ele tá em uma outra época da vida dele. Não adianta dar um Dom Casmurro para ele, que muito poucos vão entender aquela obra, muitos não vão despertar o interesse por aquela obra. Então, assim, eu acredito que a gente educa os nossos jovens de maneira errada quando se trata de leitura, tá? Isso não sou só eu que falo, muita gente fala isso, inclusive muita gente da área da educação, tá? Então, por que eu falei tudo isso antes de, né, literalmente entrar no assunto? Porque a gente aprende que a gente precisa ler aquilo porque é uma obrigação. Na escola a gente aprende assim, né? A professora passou um livro que a maioria dos alunos não estão gostando, mas a gente é obrigado a ler até o fim porque vai cair na prova. Não é assim que a gente aprende? Pessoal, depois que você sai da escola, a leitura não é isso, tá? Lógico, às vezes na faculdade você tem que ler uma coisa ou outra que você não vai amar pelo resto da sua vida, mas você precisa enfrentar porque faz parte do que você escolheu, né? Mas agora, na sua vida cotidiana, a gente lê por prazer, a gente lê por conhecimento, a gente lê por aprendizagem. Então, quando você estiver lendo um livro e aquele livro estiver travado, a leitura não vai, ou, por exemplo, não é o momento para você ler aquele livro. Eu comecei a ler esse livro aqui, ó, já mostrei para vocês outras vezes, Os Pilares da Terra, com Brandon Sanderson foi bem parecido também, tá? Os Pilares da Terra, e é um livro que eu gostei demais, eu li ali o começo dele, só que eu estava em uma fase muito corrida e não dava para eu continuar com uma leitura tão densa quanto essa naquela hora, né? Então o que eu falei, gente, agora para mim não vai dar. Eu vou pausar essa leitura e futuramente eu volto e leio esse livro. Então não quer dizer que eu não gostei desse livro ou que esse livro não é para mim, não. Só naquele momento da minha vida não era interessante eu, né, me dedicar a um livro com essa densidade e acabar me frustrando, né? Então é você saber pesar as coisas na balança da vida aí, né? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. É uma dúvida que sempre aparece. E lembrando que aqui no canal nós estamos lendo As Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do... Opa, falei rápido demais. As Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mago, aqui no nosso Clube do Livro. Convido vocês a participar e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e